Dia 29 de março, estamos aqui para falar, mais uma vez de astrologia. Estamos com todo o impulso, do começo do ano, nos dando mais energia, mais disposição e, como eu falei semana passada, também uma boa dose de coragem, iniciativa e fé, né? É uma alunação que ela é truncada, né? Uma alunação truncada entre peixes e Áries, mas, né, as próximas luas elas acontecem em signos cardinais, né? Que são da mesma natureza de Áries, que são signos que de certa forma exercem alguma liderança, né, em algum nível de empreendedorismo, né? Então, essa semana, agora, dia 1º, a gente tem uma lua cheia em Libra, né? Uma lua cheia que faz, né, uma lua cheia é uma oposição da lua com o Sol, mas ambos fazem quadratura para Júpiter, que está em Câncer. Então, na verdade, são 3 planetas nos impulsionando a tomar uma iniciativa, né? No caso de Áries se colocar em movimento, no caso de Câncer, talvez analisar, né, para quem você vai delegar uma ação, ou de que forma você pode fazer o seu grupo funcionar de uma forma melhor. E no caso de Libra, o impulso da comunicação, né, de se colocar disposto a dialogar, disposto a comunicar. E é interessante que passa-se mais 7 dias, a gente tem uma lua minguante em Capricórnio, lá no dia 9, se não me engano, dia 9 de abril, e aí a gente tem, nesse dia 9 de abril, a gente tem uma lua minguante em Capricórnio, né? Uma lua minguante em Capricórnio, que agora vai fazer uma oposição para Júpiter, né? E ambos fazendo uma quadratura para o Sol. Mais uma vez, né? A gente ainda com essa necessidade de iniciar algo, né? De se colocar em movimento, e tudo isso vai culminar na lua nova, né, em Áries, mais 7 dias adiante, né? Se não me engano, dia 16. Então, é um movimento que nos leva a ganhar a velocidade, né? Como eu venho dizendo, esse ano é um ano dinâmico, né? E essa velocidade tende a aumentar, né? O cenário é difícil, problemas com guerra, problemas financeiros, problemas de corrupção, né? Falando do Brasil, mas o cenário geral é que a gente avance mesmo com tudo isso acontecendo, né? E é interessante que esse primeiro mês, né, a gente tem todas essas lunações, de certa forma, nos colocando, né, em movimento. E falando dessa semana, que a gente tem uma lua cheia em Libra, né, então essa lua cheia em Libra vai falar da nossa capacidade de dialogar, né, nossa capacidade de negociar com os outros, né? O Sol está em Áries, né? A gente tem também Saturno e Netuno em Áries. A gente precisa agir, a gente precisa se movimentar, precisa se colocar em movimento, e o impulso para isso acontecer é grande. Mas do outro lado está a Lua ali também colocando a nossa lente, né, para que a gente se coloque no lugar do outro também, para que a gente não seja exageradamente impulsivo, exageradamente, de certa forma, violento, né, agressivo, para que a gente consiga também
colocar dentro dessa ideia de, né, essa ideia ariana de movimento, também consiga colocar, né, algum nível de traquejo, algum nível de capacidade diplomática, né? Então, é uma semana que vai pedir, né, essa capacidade de nós, essa capacidade de negociar, e a gente está falando de signos que tomam a iniciativa, né? Então, Libra aqui também pode tomar a iniciativa de se comunicar, né, de falar, de colocar a sua versão, né, de colocar o seu lado da história. Hoje, né, a Lua está saindo de Leão para ir para Virgem, então temos um começo de semana aí bastante produtivo. Todas as vezes que eu falo para vocês sobre a Lua em Virgem, eu falo que a Lua de arrumar, né, o seu armário, de arrumar seu posto de trabalho, criar um método novo de produzir algo, né, novo e eficiente, né, de produzir algo. É uma segunda-feira, né, então eu acho que é bom, né, porque a gente vai ficar animado a entrar na rotina e começar a trabalhar para fazer essas melhorias. Depois a Lua, né, com o passar dos dias aí, segunda, terça, na terça entra em Libra, né, e na quarta, dia 1º de abril, né, faz ali a Lua cheia com o Sol, né. Então, dia 1º de abril, me passou pela cabeça aqui, né, comumente chamado Dia da Mentira. Espero que não, né, espero que seja na vida de vocês lidem com a verdade, né, mas dentro de um panorama onde a gente precisa negociar, falar, né, e tentar resolver conflitos, né, que a piada do Dia da Mentira seja uma forma de descontrair, né. E depois essa Lua vai, né, fazer seu caminho, passar em Escorpião, aí no final da semana, Sagitário no, né, sábado e domingo, para chegar lá para chegar em Capricórnio lá na próxima quarta-feira, se não me engano, eu falei dia 9, mas acho que é dia 8, né? Dia 8 de abril, né? Então eu acho que esse é o resumo, né, do que a gente pode encontrar. Algumas outras coisas acontecem, né, dentro desse cenário. Por exemplo, amanhã, né, a Vênus que está em Áries passa para Touro, né, então ótimo momento para fazer melhorias, né, na sua vida financeira, criar na sua forma de trabalho, né, de harmonizar seu jeito de trabalhar. Para quem lida com, né, ética e estética, né, ótimo momento para de repente fazer um procedimento estético, para tentar melhorar sua aparência, para resolver alguma questão que você acha que é necessário nesse nível, né, onde você talvez, na verdade, queira lidar com aquilo que é belo, né, também. Então, também é um ótimo momento para as inspirações artísticas, né, para você dar vida àquilo que você entende, né, que é beleza, que é harmônico, né. Então, lembra que Touro é o signo da materialização, né, ele torna uma ideia, né, ele cristaliza uma ideia, ele forma a forma física, né, de uma ideia. E aí a Vênus nesse signo, além da Vênus, né, ser o regente, né, de Touro, a Vênus vai representar esse potencial, né, de tornar algo, ou de tornar aquilo que é material harmônico, né. Então
vamos aproveitar, né, essa Vênus forte aí pelos próximos dias. Até hoje, a Vênus em Áries era uma Vênus guerreira, uma Vênus da ação, né, da impulsividade também, né, da briga, de lutar pelo aquilo que quer. A partir de amanhã, a Vênus, né, toma um posicionamento de procura pelo prazer, né, pelo prazer físico, pelas coisas que tornam, né, a vida, os momentos prazerosos, né? Então você vai talvez procurar uma cama mais confortável, né, uma comida mais saborosa, uma bebida mais gostosa, né, uma roupa mais confortável, uma imagem que seja mais agradável, né, para que mostre a ideia de agradabilidade que você tem, né? Então, a Vênus em Touro fortalece muito isso. É lógico que a Lua tem movimento rápido, mas essa entrada combinada da Vênus em Touro, né, e da Lua em Virgem também pode dar um impulso, né, nesse sentido de você enxergar possibilidades nesse campo, né, do elemento terra, né, esse campo da saúde, do ganho material, né. Você pode ter talvez alguma iniciativa, pensando que estamos num momento, né, de iniciativa, você pode ter alguma iniciativa que te conduza a ter algum ganho aí nessas áreas, né, saúde, beleza, campo financeiro, né. Então aproveitem aí, porque esses momentos que a Vênus ou o Júpiter, né, estão positivos, são momentos realmente de crescimento. Lembrando que essa Vênus, em determinado momento, vai fazer, né, um sextil para o Júpiter em Câncer, que também está forte, né? Então esse mês aqui ajuda muito nessa questão de a gente encontrar meios de ter segurança, né? A segurança material de Touro e a segurança emocional de Câncer, né? Então aproveitem nesse sentido. A gente ainda tem alguns dias, né, com Marte e Mercúrio em Peixes, né? Mercúrio já direto, não retrógrado, né, mas já direto. Então Mercúrio fazendo essa última recapitulação, né, da ideia idealista de Peixes, né, de você buscar a vida que você sempre sonhou, o ideal de vida, de sociedade, né, de sucesso, né? Lembrando que aqui o sucesso de Peixes é o sucesso da alma, né, e não não sucesso material, né? Então, estão fazendo a última recapitulação sobre tudo isso. E Marte, naquela lua minguante que eu comentei com vocês, também sai de Peixes, vai para Áries. Então é um impulso também bastante grande em toda essa tendência de iniciativa, liderança, né, e empreendedorismo também para esse mês. Mas eu acho que o mais importante é isso que eu trouxe para vocês, né? Me lembrei aqui também que a gente, nesse momento, a gente tem Saturno e Netuno fazendo um sextil para eles em Áries, né, fazendo um sextil para Plutão, em Aquário também favorece todo o processo, né, de maturação, né, e talvez também de um pouco de focar no essencial, né, tentar eliminar os excessos, os supérfluos, né, e focar no essencial. Contrasta um pouco com a ideia da Vênus em Touro, né, que vai esse mês buscar talvez todas as formas de segurança material possível, né, confronta um pouco com isso,
mas também é um apoio no sentido de saber, né, que isso é supérfluo, isso é importante, né, saber ponderar e saber escolher, né, aquilo que realmente importa nas mudanças, nas compras, nas situações, né, da vida. Eu acho que é isso, né, essa semana os aspectos mais importantes são esses. Com o movimento da Lua, a Lua passando aí por Virgem, vai formar oposição com, inclusive amanhã, né? Amanhã a Lua passando por Virgem faz oposição com Mercúrio, faz oposição com Marte. Então é a vida também mostrando, né? Que você precisa ter o pé no chão, não pode só sonhar, não pode só idealizar, né? Que você, como eu falei, a Lua em Virgem, ela vai falar da vida prática, né? Se você pagou o boleto, se você colocou a comida para o seu... Inclusive, Virgem tem muito a ver com o animal, né, de estimação, com pet. Né? Se você alimentou seu pet, se você não esqueceu de limpar, né, a sujeira que seu pet fez. Então, tudo isso, né, meio que faz uma oposição, né? A Lua em Virgem faz uma oposição para Mercúrio em Peixes, para Marte em Peixes, né? Então é o sonho, né, de Peixes versus a vida real, prática, né, pragmática de Virgem. Então a semana começa com esse movimento também importante que a gente saiba priorizar. Mas acho que é isso. Então só posso desejar uma boa semana para vocês, uma boa lua cheia em Libra, né? Libra é um signo, né, vamos dizer assim, o seu estereótipo, né, fala que são pessoas equilibradas, pessoas harmoniosas, né? Na verdade eles procuram ser assim, né? Mas numa lua cheia sempre existe algum nível de exaltação das emoções, né? Então que a gente também controle, né, a impulsividade de Áries, né, e talvez a indecisão de Libra, né, que a gente consiga achar um meio termo. Então, mais uma vez, uma boa semana, né, uma boa lua cheia em Libra, um abraço, tchau.